meus irmãos, a paz e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, que ela seja com cada um de vocês. Amém. E que essa noite nós possamos ter uma noite de orações respondidas. Aleluia. Boa noite você aí de casa que está assistindo essa reunião de oração. Nós queríamos que você estivesse aqui. Nós cremos que o nosso Deus está aí com você, assim como está aqui conosco. Louvado seja Deus por esse último cântico que nós cantamos agora. E eu creio com toda certeza no meu coração no que diz essa última estrofe desse cântico, que nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Nenhum inimigo tem poder contra o ungido do Senhor. Nenhum Aleluia. inimigo tem poder contra a palavra do Senhor. Nenhuma dificuldade existente na minha vida, na sua vida, é maior que o nome de Jesus, que é o nome que a Bíblia nos diz que está acima de todo nome. Não há enfermidade, não há problema financeiro, não há dificuldade no matrimônio que, se colocar a luz da palavra, se colocar Jesus, a coisa não seja resolvida. Jesus está acima de toda e qualquer circunstância. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus também pela vida de cada um que hoje se dispôs a vir aqui para estar orando conosco. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Abacuque, no capítulo 2, só a segunda parte do verso 4. Hoje eu orava a Deus e Deus me levou a escolher esse texto para nós lermos essa noite, que nada mais é do que uma confirmação daquilo que nós já aprendemos ao longo dos nossos dias na presença do Senhor, ao longo dos dias em que vemos as coisas acontecerem, vemos as circunstâncias serem transformadas, mas nós vivemos esse texto que diz, Abacuque 2, a parte B, depois da vírgula do versículo 4, certeza que nós temos nos nossos corações. Mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. O justo viverá pela fé. Glória a Deus. Hoje é reunião de oração, então vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso que nos trouxe aqui. Senhor Deus, Pai Santo querido, mais uma vez nós estamos aqui na sua santa presença para reivindicar, Deus, a sua presença nas nossas vidas, Deus. Para suplicar ao Senhor, porque entendemos que o Senhor tudo pode, ó Deus. E nós, como seus filhos, como seus servos, a pessoa que nós temos que pedir ao Senhor, e é pedindo em nome do seu Filho amado, e nós pedimos que essa noite seja uma noite especial nas nossas vidas, que nós venhamos compreender essa palavra, e aqueles que se encontram em casa, assim como nós, possam dar continuidade às suas vidas, vivendo pela fé. Em nome de Jesus, abençoa nossas vidas para a glória do seu nome. O justo viverá pela fé. E quando a Bíblia fala o justo viverá pela fé, Márcio, quando eu li esse texto, eu olhei para dentro da minha insignificância, para dentro da minha pequeninez, eu imaginei, mas será que a palavra que o Senhor inspirou Abacuque para escrever, ela está se aplicando a mim? Quando eu olho bem para dentro de mim, quando eu vejo as minhas dificuldades, as minhas falhas, os pensamentos que às vezes vêm no meu coração, as minhas ações, às vezes as circunstâncias onde eu deixo de atuar como devo atuar, eu imagino, será que essa palavra é para mim? Mas aí eu vejo de quem é a palavra? A palavra é de Deus. Então, se ele está falando o justo viverá pela fé, ele me vê com um olhar diferente de como eu me vejo. Ele vê o meu interior, ele não vê apenas o meu exterior. Quando eu me acho injusto, e realmente eu sou injusto, eu sou falho, sou fraco, e uma infinidade de outras coisas, ele me olha e vê o sangue de Jesus que foi derramado sobre a minha vida. Sangue esse que me justifica, te justifica, e nos torna limpos diante do Pai. Então ele diz que o justo viverá pela fé.
E esse livro de Abacuque, ele tem muito a ver com nossa realidade hoje. Era um tempo de intensa dificuldade, assim como hoje é. Era um tempo onde Deus, de alguma maneira, queria refinar o seu povo, queria ataviar o seu povo, e uma dificuldade muito grande estava acontecendo no meio daquele povo, e adviria uma dificuldade ainda maior. E o profeta Abacuque, ele começa falando para o Senhor: Senhor, até quando? Até quando eu vou ver a maldade? Até quando eu vou ver a injustiça? Aí às vezes você olha para a situação na qual nós estamos vivendo, você fala: Senhor, até quando vai durar essa pandemia? Você que está em casa que ainda não se vacinou e às vezes está com uma dificuldade em vir no salão: Senhor, até quando eu vou ficar sem vir no salão? Irmãos, eu entendo que toda dificuldade existente na minha e na sua vida, toda situação, seja ela de tristeza, de dor, de alegria, ela só serve para uma coisa: para mim e te aproximar do Senhor. Então esse momento de dificuldade pelo qual Deus permitiu aqueles irmãos passarem, Deus permitiu nós passarmos, ele tem que servir para esse propósito, para que nós nos aproximemos do Senhor, para que nós vivamos pela fé, para que nós acreditemos que, apesar da dificuldade hoje existente, ela vai passar. Amém. Esses dias se findarão, esses dias de intensa dificuldade. Mas, enquanto eles acontecem, nós temos que exercitar a nossa fé. Amém. O que é a fé? É acreditar naquilo que não existe, que ela possa vir a existir. E o nosso Deus tudo pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus porque realmente o Senhor tem mostrado o seu poder, a sua graça, a sua maravilha nas nossas vidas. E nós podemos presenciar algumas situações. Louva a Deus porque o Senhor me comprou, o Senhor te comprou e o Senhor me prometeu algumas coisas, assim como prometeu para cada um de nós aqui. O Senhor prometeu que aquele que se arrependesse teria os perdão dos seus pecados. Glória a Deus. Então eu me arrependi. Eu tive perdão dos meus pecados. Deus também prometeu que aquele que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele receberia o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem impulsionado as nossas vidas. Louvado seja Deus. E dentro dessa beleza que é andar na presença de Deus e ver a ação e a intervenção do Espírito Santo, ele nos leva a situações onde nós nos aproximamos dele e ele vai descortinando a sua grandeza, a sua beleza, e fazendo com que aquilo que você pede em um determinado momento, e você até acha que aquilo é meio que sobrenatural, aquilo é até meio que impossível, num dado momento ele traz aquilo à existência. E eu glorifico a Deus e testemunho, porque domingo Deus realizou um sonho não, um pedido, aquilo que Deus colocou no meu coração, ele veio se tornar realidade. Me lembro que quando estávamos aqui trabalhando, fazendo esse batistério aqui, a primeira pessoa, eu nem sabia que o Senhor nos proporcionaria estar ajudando a fazer os batismos, e o Senhor já colocou no meu coração uma pessoa especial para fazer parte comigo daquela maravilha que eu estava vivendo e estou vivendo até hoje. E justamente o Senhor colocou a pessoa porque ela estava do meu lado, era ela que me ajudava. E várias coisas se passaram, o tempo passou, e para a glória de Deus, domingo, o menino que estava me ajudando aqui a fazer o batistério, ele passou pelas águas. E assim tantas outras coisas que o Senhor
O Senhor tem feito para que a nossa fé aumente e a gente viva pela fé. Nesse tempo de pandemia, a única certeza que nós tínhamos em casa era que nós tínhamos que nos aproximar mais do Senhor. É lógico que até hoje, certeza absoluta de algumas coisas a gente não pode cravar, mas a nossa fé nos impulsiona. Mas nós tínhamos a certeza que nós deveríamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. E o Senhor tem se aproximado de nós e tem feito algo maravilhoso. O Senhor nos permitiu estarmos junto com pessoas que se encontravam em uma situação de enfermidade que é meio que quase que irreversível. E o Senhor, através das nossas vidas, profetizou sobre aquelas enfermidades e elas foram curadas. Pessoas que viviam à base de medicamentos foram curadas, hoje já não tomam mais medicamentos. Pessoas que no início de um trabalho evangelístico você olhava para elas e não imaginava nunca que se entregariam ao Senhor, se entregaram ao Senhor. Então o Senhor, de certa forma, o Senhor tem nos impulsionado a crer que tudo aquilo que Ele nos prometeu vai se cumprir. E no versículo 12 desse mesmo capítulo, 13 e 14, Abacuque diz assim: não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo, ou trabalhem em vão, e os povos se fadiguem em vão. O que Abacuque está querendo dizer? Que não vem do Senhor que nós trabalhemos, corramos atrás de vaidades. O rei Salomão diz que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Mas o mesmo Salomão escreveu que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Amém. Então não vem do Senhor que nós corramos atrás. Trabalho cansando, não vem do Senhor que nós corramos atrás de relacionamentos um atrás do outro, não vem do Senhor que nós corramos atrás de coisas que nos afastam do Senhor. Porque no versículo 14 diz que a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que isso me leva a entender? Que o Senhor nos criou para algo. Ele nos salvou, aliás, Ele nos criou, nos permitiu viver até certo ponto na ignorância, mas em um dado momento da história Ele nos resgatou, Ele nos comprou com o sangue de Jesus, para algo bem maior do que viver uma vidinha cotidiana. Ele nos salvou realmente, e eu não vou me cansar de falar isso, para que a terra se encha do conhecimento do Senhor, para que a terra conheça as grandezas de Deus, para que a terra deixe de lado tudo aquilo que afasta o homem do Senhor. A vontade de Deus é que nós vivamos tudo que a palavra diz que nós somos. Aleluia. Somos sal, somos luz. Deus quer que nós vivamos isso, nós sejamos sal e que nós sejamos luz, e que independente da situação na qual nós presenciamos, Ele quer que nós façamos a diferença, Ele quer que nós demos testemunho dEle, e louvado seja Deus por isso, porque essa noite Ele quer falar com cada um dos irmãos. Amém. O justo viverá pela fé. Se você tem alguma dificuldade, alguma situação que você não vê solução, creia que o Senhor tudo pode, creia que o Senhor pode endireitar a sua vereda. Se você tem alguém que você tem caminhado com Ele,
e hoje se encontra enfermo, e olha que nós temos. Mas eu creio que o Senhor já está trabalhando, eu sei que o Senhor está atuando, e eu sei que num dado momento o Senhor vai trazer a cura completa. Aleluia. Louvado seja Deus. E Abacuque, que viveu aquele momento de dificuldade, de incerteza, mas ele entendeu que a fé dele tinha que prevalecer, e as experiências dele foram tantas com o Senhor, que chegou um dado momento que ele falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a dificuldade aumente e o trabalho falte, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o nosso tempo aqui nessa terra, ele é muito curto, para nós perdermos tempo com tristeza, com angústia. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Amém. Nós temos que viver para o Senhor, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que permitir que o Senhor invada as nossas vidas, que retire tudo que ainda existe que não é do Senhor, para que se estabeleça o governo de Deus nas nossas vidas e nas vidas daquelas pessoas que se encontram ao nosso lado. É em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus, porque o que Deus quer falar conosco essa noite é isso: o justo, o justificado, viverá pela fé. Se ele tiver fé que a vida dele vai ser mais ou menos, ela vai ser mais ou menos. Mas se ele tiver fé que haverá uma transformação do Senhor e a alegria vai retornar ao coração e ele vai ter uma vida abundantemente, e foi para isso que Jesus veio. Jesus disse que o ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e não é uma vidinha mais ou menos, é uma vida em abundância. Glória a Deus. E eu quero viver essa vida em abundância. O Senhor tem nos aberto os nossos olhos para nós vermos as coisas de Deus, as maravilhas de Deus. Então temos que orar: Senhor, abra os meus olhos, para que a minha fé possa ser aumentada. Jesus falou que a nossa fé ela é menor do que um grão de mostarda. E nós precisamos de fé. E quem pode fazer com que essa nossa fé aumente, está aqui. Amém. Então nós vamos orar agora. Primeira oração: Senhor, atue nas nossas vidas, independente das circunstâncias, para que a nossa fé cresça. Se quer pôr-nos à prova, Senhor, põe-nos à prova, para que nós dependamos do Senhor, para que a nossa fé seja alimentada, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, Pai Santo, Pai amado, Em nome de Jesus. te glorificamos pela sua palavra, Senhor Deus. Te glorificamos porque o Senhor nos norteia, o Senhor nos dá direção. E a palavra do Senhor para nós essa noite é essa: que o justo viverá pela fé, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Por isso, Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, para cada irmão que congrega aqui no salão da comunidade, assim como todos os irmãos de Patrocínio, Brasil e do mundo, Senhor Deus, que o Senhor permita que a nossa fé seja aumentada, independente das circunstâncias. Que o Senhor permita, Deus, que nós nos aproximemos do Senhor, porque temos a certeza que nos aproximando do Senhor, o Senhor se aproximará de nós. Pai, dê-nos resposta daquelas dúvidas que ainda temos, Senhor Deus, para que a nossa fé seja aumentada. Abençoa os novos convertidos, Senhor Deus, que o Senhor proporcione momentos em que eles tenham o Senhor para se segurar, Deus, e que eles confiem no Senhor, assim como o Senhor tantas vezes tem feito nas nossas vidas, Pai. Faz na vida de cada irmãozinho que hoje se encontra fragilizado, que hoje se encontra meio que até apostatado, Deus, por causa das dificuldades encontradas ao longo desses dias, Pai.
Tem misericórdia, Senhor Deus. Lembra da tua misericórdia, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa carreira cristã, Senhor Deus. Guarda-nos do mal, Senhor Deus. Dá-nos a certeza, Pai, de que nenhum inimigo nos resistirá nós andando na sua presença, Pai. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor tem sido conosco. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos comprou com seu sangue, Jesus. E permita, Senhor Deus, nós termos a nossa fé aumentada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora vamos orar pela nossa cidade de Patrocínio. Amém, Jesus. Lugar que o Senhor escolheu para que nós habitássemos. Lugar que o Senhor escolheu para que nós fizéssemos a diferença. É isso que nós devemos fazer. Orar pelos nossos líderes, nossos governantes. Senhor, abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Pai amado, santo e querido, mais uma vez nós queremos orar pela nossa cidade, Senhor Deus. Cidade essa que o Senhor escolheu para que nós habitássemos e para que nós fizéssemos a diferença, Pai. Então nós nos colocamos na brecha essa noite para orar pela nossa cidade, Deus. Especialmente, ó Pai, para aquelas pessoas que hoje se encontram enfermas na alma, ó Deus, que necessitam, Pai, de algo novo para suas vidas, de algo que possa solucionar todos os seus problemas, ó Deus. E nós temos a solução é o Senhor. Por isso eu oro pela tua igreja, para que a tua igreja se levante, Deus. Pai, nós fazemos a mesma oração que Abacuque fez, ó Deus. Aviva a tua obra no meio dos anos, ó Deus, e faze-a conhecida. Permita que a sua igreja, ó Pai, entre nos lares onde o domínio do inimigo tem se estabelecido e possamos lançá-lo para longe, ó Deus, para onde é o lugar devido dele. Permita que pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, sejam restauradas. Permita que pessoas, ó Pai, possam ver a beleza que temos visto, ó Pai, que é andar na sua presença. Pai, te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado dessa cidade. E pedimos que o Senhor ainda continue guardando, protegendo, livrando do mal, Senhor Deus, abençoando os nossos líderes, ó Pai, aquelas pessoas que pelo Senhor foram constituídas como liderança nessa cidade. Pai, que eles tenham um coração do Senhor, que o Senhor possa fazer com que esses corações queiram abençoar, queiram fazer com que essa cidade cresça, que o progresso venha para essa cidade em nome de Jesus. Então abençoa cada pessoa que tem uma liderança estabelecida nessa cidade em nome de Jesus. Amém. Vamos pedir também a Deus que esteja abençoando os vários projetos que Ele tem colocado no coração da igreja, todos eles para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, o Senhor tem colocado sonhos, projetos nas nossas mentes e corações, ó Deus, e nós dependemos do Senhor. Nós sabemos que é do Senhor que vem as respostas, Deus. Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor plantar nos nossos corações, que não seja apenas do nosso coração, mas que venha do Senhor, e o Senhor possa permitir que haja vitória, Senhor Deus, que haja progresso, que haja, Senhor Deus, nós queremos sair do papel, que haja um mover do Senhor, para que nós olhemos e vejamos a sua ação, Deus. Ação em abençoar vidas, ação em abençoar os irmãos, ó Pai. Então, em nome de Jesus, abençoa cada plano e projeto que o Senhor mesmo colocou nos nossos corações, em nome de Jesus, ó Deus. Vamos orar também pelas pessoas que hoje se encontram enfermas, e são muitos, mas eu sei que Deus pode visitar cada uma delas. Então vamos orar. Senhor, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que sara toda enfermidade, o Deus que tem um nome acima de todo nome, e nós oramos pelas pessoas que hoje se encontram enfermas. Em especial eu venho orar pela vida da Aliene, Deus, que tem passado por dias de intensa dificuldade, mas entendo que o Senhor é com ela. Entendo que o Senhor já providenciou a cura, Deus. Então vai tocando no coração dela, vai tocando em cada parte do seu corpo que tem doído, Deus, e traga a cura completa, Deus.
Oramos também por aquelas outras pessoas, ó Deus, que têm sido acometidas por essa doença, essa enfermidade que tem assolado o nosso planeta. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha extirpar essa enfermidade do nosso meio e venha curar todas as outras pessoas que hoje se encontram enfermas, Deus. Pai, o Senhor tudo pode, Deus. Nós ansiamos pelas respostas vindas do Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós amamos, quem nós dependemos, a quem nós depositamos toda a nossa confiança. Deus Todo-Poderoso. Leva a cura, Senhor Deus, leva a restauração, em nome do Senhor Jesus. Amém.